A oposição deve apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que teria atuado junto ao Banco Central em defesa do Banco Master, antes mesmo de o caso chegar ao Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares de oposição também articulam um pedido de CPI sobre o caso. A revelação foi feita nesta segunda-feira pelo jornal O Globo e aponta Alexandre de Moraes, ou melhor, que Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar de interesses do banco de Daniel Vorcaro. O banqueiro contratou a mulher de Moraes, inclusive, a Viviane de Moraes, como a advogada no caso. Deixa eu começar com o William Travassos essa história. William, esse caso do Banco Master, e a gente vai ouvindo, vai lendo, vai vendo a teia, né, a trama que envolve essa história, é impressionante o tanto de gente que tem algum envolvimento, seja um envolvimento lícito ou ilícito, ou de lobby, sei lá de que eu posso chamar isso tudo, em torno desse banco, hein? Agora, um dos homens mais poderosos do Brasil, Alexandre de Moraes. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. E eu queria saber se nesse relacionamento tinha algum tipo de interesse financeiro, sabe? Ser amigo de uma pessoa tá tudo bem. Agora, ser amigo de uma pessoa porque essa pessoa é um lobista, porque ela me ajuda financeiramente, né? E o que a gente percebe é que a política brasileira, de tempos em tempos, nós estamos lavando essa roupa suja. A política brasileira tem lá os seus retalhos, né, de corrupção, onde agentes públicos se aproveitam de lobistas que fazem um meio de campo para conseguir um acesso a alguém que tem um determinado pote de ouro e sempre uma solução mágica que envolve desvio de recursos, apropriação indébita e todas essas trapalhadas que a gente está vendo. Então, assim, eu sou a favor, né, e acho que a gente precisa investigar isso e tornar público, porque assim, você já tem uma operação da Polícia Federal, ok? Isso tem que seguir. A gente precisa da CPI, sim. O problema é que a gente está no ano de eleição, vai entrar no ano de eleição. E aí vai ser mais aquela história, né, dos likes, das provocações e com pouca discussão técnica. O que a gente tem que saber mesmo, se o senhor, ministro Alexandre de Moraes, foi um cara que foi beneficiado por um contrato em função de alguma troca de favor. A gente tem que entender quais as decisões que estão envolvidas na Suprema Corte que podem ter beneficiado o senhor Vorcaro, a sua trupe, né? Que moeda de troca é essa? O que aconteceu? Para além dos outros políticos dos outros estados, que por algum motivo injetaram dinheiro num banco que era uma verdadeira pirâmide. E que isso já estava claro. Então, como é que eu vou me relacionar com um cara que é dono de uma pirâmide? Não tem sentido. Então, eu sou a favor da investigação. Agora, a gente conversava aqui nos bastidores, vão pedir, né, o impeachment antes de uma investigação dessa. Sabe o que vai acontecer? Vai virar uma guerra e a gente não vai chegar o objetivo final, que é realmente punir se a pessoa realmente esteve envolvida numa pilantragem dessa. Acho que isso vai ser mais um fogo político e muita bravata do que resultado mesmo. Roberta Macarum, bom dia para você. Esse escândalo do Banco Master começa a envolver muita gente grande, hein? Bom dia. Bom dia, amigos da bancada, amigos da Itatiaia, um ótimo dia para todos. Olha, Júnior, isso é uma grande oportunidade para a gente discutir uma das grandes mazelas que hoje atravessa o judiciário e órgãos de controle, porque também no Ministério Público a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. E até hoje essa discussão não é feita claramente, mas nos bastidores a crítica é generalizada e precisa de fato nesse sentido ser regulamentado dentro de uma perspectiva de um código de ética ou dentro de uma lei que proíba esse tipo de conduta. O que acontece?
são os familiares diretos, né, de ministros, de desembargadores, de juízes, de promotores, de procuradores, que têm seus escritórios de advocacia. Problema algum se esses familiares vão advogar, certo? O Brasil é pródigo nesse tipo de capital social, nessa herança social que passa, não é? Base eleitoral passa, profissões, né, costumam também ser transmitidas. Agora, só não pode advogar, não deveria poder advogar naquela corte ou naquele tribunal em que o familiar está, né? Então, este é um problema muito grave e pode ser uma grande oportunidade para o Brasil passar isso a limpo e fazer essa discussão. E aí, Bortoleto, como é que você está vendo essa história toda, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos da bancada, todos os ouvintes da Itatiaia. Eu acredito de verdade que se a oposição efetivamente quer que o impeachment aconteça, ele não deve ser pedido agora. Deve sim ser feita uma CPI, deve ser esclarecida para a população as condições nas quais há uma possível interferência direta de um ministro em um caso que envolve o Banco Central na figura do seu presidente. Tanto quem o recebeu como o que falou e o que falou dentro dessa reunião. É imprudente, na minha opinião, a oposição entrar com mais um pedido de impeachment do senhor Alexandre de Moraes, dentre os vários que lá já estão pendurados no Senado, sem deixar claro para a opinião pública de que existe um fato novo, talvez um fato mais grave, talvez o mais grave de todos os fatos já apresentados de intervenção e ativismo da Suprema Corte do Brasil. Uma vez feito isso, aí sim, o caminho natural é o pedido de impeachment, que talvez pela primeira vez possa ter efetividade no Brasil. Ô Bortoleto, se eu entendi bem, você defende uma CPI antes do pedido de impeachment. Exatamente, para que todo mundo saiba o que de fato aconteceu, porque normal a gente não pode achar que sabe, Júnior? O ministro do Supremo Tribunal Federal se reunir com o presidente do Banco Central sem ter uma agenda explícita sobre isso, em meio ao emaranhado de um caso que envolve crimes financeiros, tem que explicar, porque ele não tem que fazer apuração. Ele não é polícia. E que a esposa dele é advogada. Esse aí é o fato mais grave de todos. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia pra você. Como é que você tá olhando pra essa história, hein? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu fico assustado, às vezes, como que a gente passa pano pra algumas coisas que acontecem no Supremo. Eu fico assustado... Alguém tá passando pano aqui? Eu fico assustado como que o WT tem medo de falar do Xandão. O WT acabou de perguntar se tem algum interesse financeiro. Ele quer saber se tem algum interesse financeiro. Tem, WT. Interesse financeiro é um contrato de 129 milhões. Sim. Fechado com o escritório de advocacia da mulher do Xandão, do ministro Alexandre de Moraes. Eu uso o termo Xandão porque o Lula, né, já falou que o Xandão gosta de ser chamado assim. Então, o que mais que precisa para a gente entender o tamanho desse absurdo? O que mais que precisa para a gente cobrar urgente um código de conduta do Supremo? Passou da hora, isso já era para estar acontecendo. O próprio código de conduta já é um absurdo, né, Marcelo? Não, a gente precisar de um código de conduta. Não, eu entendo. Mas é necessário, porque senão fica essa avacalhação que é. A gente fica sendo feito de palhaço na sociedade brasileira. Concordo. E eu fico triste porque muita gente fica com medo de falar as verdades sobre o Supremo. A gente viu um ministro viajar para uma final de jogo de Libertadores, de um torneio de futebol, no jatinho, tudo pago por um advogado de uma empresa que ele tá tomando uma decisão sobre ela. A gente vê um ministro que a mulher dele tem um contrato milionário para o dono de uma empresa e esse ministro fez lobby. Tentou várias vezes convencer o presidente do Banco Central a fechar o negócio. Então, assim, tá tudo muito escancarado, né? A jornalista Malu Gaspar divulgou o contrato. O contrato tá aí pra gente ver, né? Os detalhes do contrato estão aí. O escritório da esposa do Alexandre de Moraes não só fazia defesa, como também tinha que atuar no lobby no Congresso, em decisões do Congresso. Até onde que isso vai chegar? A gente vai esperar mais o que para cobrar esse código de conduta? Então, assim, é muito triste a gente chegar nesse ponto que a gente viu o Supremo chegar. O Supremo é para ser nossa referência. Eu acho que até algum tempo atrás o Supremo era a referência do Brasil. O Supremo era uma instituição respeitada. A gente olhava para o Supremo e pensava, olha, o que vai sair dali é uma coisa que vai ser referência para toda a área do direito no Brasil. De um tempo para cá, o Supremo virou mais um partido político.
um órgão político que age de acordo com os interesses dos grupos políticos que estão no poder. Então, passou da hora de ter esse código de conduta e passou da hora da gente falar as verdades sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não dá para passar pano mais. Eu preciso dar de tempo, William, mas como você foi citado, eu queria te ouvir. Roberto, só um minutinho, deixa só o William falar e eu volto para você. É porque, assim, do jeito que o Marcelo está falando, ministro Alexandre de Moraes, o senhor é um lobista. O senhor tem que sair agora, porque ele já decidiu. Ele já disse que o senhor fez lobby, que o senhor está envolvido, que é em função do contrato com a sua esposa, não é isso? É isso, Marcelo? Essa é a tua acusação contra o ministro Alexandre de Moraes. Há 2 dias. Não estou falando de matéria de jornal. Negou? E vamos falar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Senhores, nós vivemos numa democracia, a lei precisa ser respeitada e existe um processo legal. Se vocês querem acabar com isso, beleza, gente. Então vamos lá, vamos pro tudo ou nada. Vocês vão quebrar a democracia e vão partir para uma ditadura. Porque assim, eu estou dizendo para os senhores, há necessidade da CPI, há necessidade da investigação, que já existe uma investigação na Polícia Federal em cima desse Vorcaro. Agora, do jeito que vocês querem fazer, vocês querem destituir o ministro sem nenhum tipo de investigação. É isso que você está falando. Você já está dizendo que ele está com... Você falou que ele é um lobista. O WT tem a péssima mania de colocar a palavra na nossa boca. Eu quero falar também. Deixa a Berta falar também para a gente fechar esse assunto. Vai lá, Berta. Eu quero falar também, com licença. Primeiro, não dá para generalizar os ministros. Tá? Não dá para generalizar. Então, se vocês querem fazer críticas, vocês devem nominar a quem vocês estão se referindo. E um outro ponto que eu acho também muito importante é que, embora a gente possa ter críticas a esta conduta que é generalizada, não é só no Supremo, todas as cortes do Brasil, você vai ver ministros com familiares advogando naquelas cortes. É gravíssimo isso, não é ilegal, não consta nenhum tipo de empecilho na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Portanto, passa da hora que esse Código de Ética não precisa ser só do Supremo, ele tem que ser para toda a magistratura, na minha visão. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, em que pese a gente tenha críticas a esse episódio, não dá para desqualificar todas as decisões extremamente positivas que também vieram do Supremo. Então, nós temos coisas ruins, mas temos também coisas boas. A gente precisa corrigir as coisas ruins para avançar e melhorar as instituições brasileiras. Eu tento mudar de tema, mas eu não dou conta de mudar. Vai, Marcelo. Eu preciso de 10 segundos. Primeiro, não tem moral nenhuma nessa conversa. A gente nomeou todos os ministros, né? Nós estamos falando de todos os ministros. Um dia é o Dias Toffoli, outro dia é o Alexandre de Moraes, outro dia é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ontem deu uma entrevista avisando a população de que nada de conduta de ética de fora para dentro vai funcionar no Supremo, que eles mesmos têm que se decidirem. Então, nós estamos nomeando cada ministro. E quando a gente cobra de outros órgãos públicos, isso não impede da gente cobrar o Supremo. O caso que aconteceu agora é do Supremo. Quando acontecer do TCU, aqui a gente vai criticar o TCU. CPI já. Eu preciso só deixa fechar eu só fazer uma observação. Que a Berta falou uma coisa assim, que a conduta não é ilegal. E aí a gente tem que entender justamente como que a gente vai mudar isso. É isso. É ilegal, sim. Isso. É conduta ilegal, sim. O magistrado do Supremo tem sim que se portar de forma... Está lá no Código da Magistratura. Não, gente. Eu vou conseguir virar o tema ou não, gente? Vamos lá, vai deixar lá. ou não? Nós estamos falando da advocacia, Marcelo. A questão dos familiares advogarem nas cortes. Isso tem que ser... A filha dele pode fazer isso? Tem que acabar. A mulher não é... Gente, então, você está de graça, ele quer like. Vamos lá, Marcelo, parabéns. Os coleguinhas da direita, ele agora quer ser de direita. Vamos lá. Gente, eu vou poder mudar de tema ou não? Com medo do Mas eu estou me respeitando. Eu respeito vocês sempre. Respeitando o ministro, cara. Independente do que ele cometeu, ele tem que ser investigado. Eu não dei opinião sobre o ministro, não. Perdão, desculpa. Eu tô falando não tô falando de você, eu tô falando com o Marcelo, perdão. Agora, só para fechar o assunto aqui, tem um comentário que é muito bom. Peraí, eu vou ter que apoiar o WT dessa vez. Deixa eu terminar esse tema aqui. O ouvinte diz aqui, careca defende careca. Acho que é um recado para você. Tá, beleza, valeu. Deixa eu mudar de tema aqui. Bom, o indulto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu de Natal vai excluir presos por crimes contra o Estado Democrático de Direito, o que inclui os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também não terão direito ao benefício integrantes de facções criminosas com função de liderança e condenados por crimes de violência contra a mulher, contra crianças e adolescentes, além de condenados por crimes hediondos, tortura, terrorismo, racismo, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O benefício está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira.
O indulto natalino, só para todo mundo ficar na mesma página, está previsto ali na Constituição, acontece sempre ali nessa época de Natal. E na prática, Bortoleto, significa o perdão da pena, permitindo ao preso ser libertado. Eu sou muito confortável para fazer esse comentário, porque não é de hoje que eu falo. Eu sou totalmente contra indulto de Natal e de qualquer espécie. Porque a pessoa foi julgada, recebeu uma pena e aí ele tem um habeas corpus temporário. Ele pode sair, fazer uma baguncinha e voltar. Não, ele foi privado da sua liberdade, então ele tem que ficar lá. Aí vai todo presidente embora, bem colocado aqui na matéria, efetivamente isso é lei, mas é imoral. É imoral, é um tapa na cara da sociedade que vive de maneira correta, que nunca foi presa, ou que já pagou efetivamente por tudo que precisava pagar perante a sociedade. O cara sai, a moça sai e volta. Quando volta, tem que lembrar, vai sair indulto de Natal, presta atenção nas próximas notícias das próximas semanas, uma galera não volta. E aí, Berta Macaron, como é que você olha para isso? Eu tô com o Bortoleto nisso, eu acho que não tem que ser, não deveria ser concedido um indulto para apenas, só que eu discordo num pequeno ponto com o Bortoleto. Se a pena é leve, já cumpriu, se o crime foi algo não tão grave, se já cumpriu a grande parte, eu acho que deveria ser uma avaliação caso a caso. Mas, e sobretudo, se há situações de pessoas que estão doentes em situações fisicamente precárias dentro das penitenciárias. Agora, por outro lado, eu acho que, na minha avaliação, crime contra o Estado, tentativa de golpe, não pode receber indulto. Isso é muito grave, deveria inclusive ser considerado crime hediondo, na medida em que nós estamos falando que se tentou instaurar uma ditadura no Brasil. E a gente sabe o que aconteceu em 1964. Marcelo e William, eu tenho pouco tempo, preciso dividir para vocês. É importante que a gente consiga discernir a diferença da saidinha do indulto. Indulto é um perdão, né, Marcelo? Então, eu sou contra os dois. Perdão, até posso... Verdade. Por favor, vai. Sou contra os dois. Eu acho que é muito benefício e, como o Bortoleto citou muito bem, muitos casos que saem não voltam. E a gente fala, é só 5%, 6%, só que são 200, 300 criminosos que estão na rua no fim de ano. A mais. É mais trabalho para a polícia, mais medo para a sociedade. Eu também sou totalmente contra indulto de Natal. E aí, saidinha, William? O cara já está no semiaberto, ele já sai, ponto. Agora, indulto é perdoar. E aí, eu acho que por uma questão humanitária eu posso até entender, mas não concordo. Agora, o problema não está nesse. O sistema penitenciário brasileiro está falido. Não tem lugar para botar gente, está superlotado e a gente não está conseguindo ressocializar ou a gente não tem a força necessária para mudar esse sistema. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a cobrar das autoridades, principalmente dentro do plano de governo para 2026, da turma que vai se apresentar, né? Para resolver o problema do país. Hoje todos vocês foram muito disciplinados e vão pro cantinho do pensamento, tá? Ponto final nosso Conversa de Redação, que teve William Travassos, Marcelo da Fonseca, Berta Macaron e o empresário Leonardo Bortoleto.